Olá, querido, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que esse momento, o momento que Deus nos permitiu viver, possa ser conduzido pela ação do Espírito Santo e que nós possamos ter a graça dele nos incentivando a aprender com a palavra do Senhor. Algo que eu tenho no meu coração, quero deixar contigo nesse momento. Por isso eu gostaria que você, se tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia e abri-la, acompanhando comigo a leitura do texto bíblico. Nós vamos ler um versículo que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo. O apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Esse é o versículo que eu quero deixar para o teu coração nesse dia. O tema da nossa reflexão é esse: não negue a sua fé, cuide da sua família. Capítulo 5, o apóstolo Paulo está transmitindo vários conselhos ministeriais ao seu filho na fé, Timóteo. E quando chega aqui no versículo 8 do capítulo 5, nós temos essa palavra. A palavra de Deus diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu li aqui na Almeida Corrigida Fiel, a versão da Almeida Corrigida Fiel. Eu quero ler agora esse mesmo versículo na NVI. A nova versão internacional diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Esse mesmo versículo, na Revista e Atualizada, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E a nova tradução na linguagem de hoje, uma linguagem mais contemporânea, diz assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que aquele que não crê. Que Deus possa abençoar essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nesse momento nós clamamos o Teu favor para que o Teu Espírito Santo nos conduza, trazendo luz ao nosso entendimento, fogo ao nosso coração, de forma que essa palavra seja acolhida por todos nós e possamos praticá-la, Pai, e assim honrar ao Senhor com as nossas escolhas. Eu clamo nesse momento, ó Pai, pelas famílias que estão nos ouvindo. O foco da palavra nesse momento, Pai, é esse, um foco mais voltado à família, à vontade do Senhor para a nossa família. E eu quero te pedir, Pai, que nós possamos entender o que o Senhor espera de cada um de nós. Vem com Teu Espírito Santo e conduz esse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando por um momento que é válido essa reflexão. Eu tenho dito isso a algumas pessoas, principalmente quando tenho oportunidade de um aconselhamento pastoral. Tudo que Deus faz na nossa vida, nunca o foco é apenas a nossa vida. Embora isso já é algo maravilhoso, quando o Espírito Santo de Deus nos convence, quando a obra de Deus alcança o nosso coração e nos transforma, isso é algo, irmãos, de muita gratidão, ou motivo de gratidão no nosso coração a Deus, quando esse impacto do agir de Deus vem e alcança as nossas vidas. Mas pela palavra do Senhor, nós logo compreendemos isso, que o que Deus deseja fazer não é apenas alcançar a nossa vida, embora isso já é algo significativo. Deus deseja, através da nossa vida, alcançar a nossa família. E quando nós pensamos na nossa família, nós pensamos nas pessoas que convivem com cada um de nós, mas também nós estamos pensando na futura ou nas futuras gerações. Quando nós somos impactados pelo poder de Deus, isso tem um poder de transformação tão grande, que alcança a nossa vida, alcança a vida daqueles que convivem conosco e também pode alcançar a vida daqueles que ainda nascerão, ou daqueles que estão crescendo, daqueles que estão ligados a nós. A obra de Deus tem esse aspecto que eu chamo de aspecto geracional. Eu quero que você leve em consideração isso. A boa obra do Senhor, quem sabe você esteja buscando de Deus algo para acontecer dentro do teu coração, leve em consideração isso. Deus deseja fazer algo em você, mas através de você, Deus também deseja alcançar a sua casa e a sua família. E o versículo para a nossa reflexão nesse dia é uma mensagem muito direta.
O apóstolo Paulo está trazendo aqui nesse capítulo algumas orientações para Timóteo, como pastor Timóteo. Você precisa ser conduzido dessa forma e você precisa ensinar, né, as suas ovelhas a lidar com essa situação. Paulo está ensinando Timóteo aqui como a igreja deveria agir e reagir diante de algumas situações. E quando chega aqui no capítulo 5, versículo 8, Paulo chama a atenção, né, de Timóteo, e a palavra de Deus chama a nossa atenção. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Paulo aqui chama a nossa atenção para uma realidade. Muitos de nós, às vezes até em nome da fé, queremos ganhar o mundo, mas nós não podemos negligenciar a nossa família. A família, sem sombra de dúvidas, é o nosso maior campo missionário, é o nosso maior desafio missionário. Muitos de nós temos facilidade de falar de Jesus para as pessoas. Muitos de nós temos desejo de ganhar as nações para o Senhor Jesus. Mas quando nós pensamos na nossa família, é desafiador viver o Evangelho, pregar o Evangelho e ver essa família sendo impactada pelo poder do Evangelho. Mas nós precisamos levar em consideração que nós, como filhos de Deus, não podemos negligenciar a nossa família. Embora na nossa família é o lugar mais difícil de nós vivermos, né, e testemunharmos do Senhor, nós não podemos jogar para fora essa responsabilidade. E a pergunta para a nossa reflexão nesse momento é essa: será que nós estamos cuidando da nossa família? Será que nós estamos trabalhando, né, juntamente, né, com a direção do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, para ver a nossa família aos pés do Senhor? Uma das coisas que, alguns anos atrás, principalmente quando começou a pandemia, nós começamos a lidar com os lockdowns, isolamento, nós falamos muito a respeito disso, de que Deus estaria naqueles dias fazendo algo, né, de impacto nas nossas vidas que alcançaria as nossas casas. E muitos lares receberam, né, um renovo, um avivamento. Quantos relacionamentos, né, foram avivados e transformados pelo Senhor. Mas depois desse tempo, a nossa vida está voltando ao normal. Alguns falam de um novo normal. Nós estamos retomando muitas das nossas atividades, muito daquilo que nós fazíamos e achávamos que talvez não faríamos mais, estamos começando a fazer e a viver sociedade novamente. E a pergunta é: como está a nossa família? Será que a nossa família está mais perto do Senhor? Será que nós estamos cuidando da nossa casa? Porque Paulo é bem direto aqui, ele diz que se nós não cuidarmos da nossa família, e eu quero que você leve esse cuidado, né, da seguinte forma: um cuidado físico, um cuidado emocional e principalmente um cuidado espiritual. Se nós, como filhos de Deus, que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, não estamos cuidando da nossa família, principalmente nós pais, se nós não estamos pastoreando a nossa casa, nós estamos negando a fé. E Paulo fecha esse versículo dizendo que o nosso comportamento é pior do que um comportamento de um incrédulo ou daqueles que não creem. É muito sério isso e eu quero deixar essa reflexão contigo nesse momento. Nós somos chamados para cuidar da nossa família. Quando o Evangelho alcançou o meu coração, logo me veio o desejo no coração de ver todos os meus familiares salvos pelo Senhor. Por isso, muitas vezes, tentava pregar o Evangelho, tentava convencê-los de que eles estavam errados nas suas práticas, até que eu fui aprendendo com o tempo que não sou eu que convenço, que dentro da minha casa eu primeiro preciso viver o Evangelho e testemunhar do Evangelho com o meu exemplo. Tenho que ter uma conduta irrepreensível com a ajuda do Espírito Santo. E que no momento certo, quando eu tiver a oportunidade de abrir a minha boca, mas falar, não para julgar, falar em amor, falar com o coração desejoso de ver os meus familiares sendo salvos. Tudo isso, irmãos, precisa ser regado com oração, porque é através da intercessão que nós vamos apresentando os nossos familiares ao Senhor e o Espírito Santo de Deus vai agindo. É por isso que cuidar da nossa família fala de uma obra onde a gente desenvolve uma parceria. Nós e Deus, nós e a ação do Espírito Santo, nós e o Senhor atuando nas circunstâncias para que todos os nossos familiares possam se render ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, não é apenas alcançar a vida do Anderson, é alcançar a família do Anderson, as futuras gerações do Anderson, todas rendidas aos pés do Senhor. É isso que Deus tem para a sua vida.
Talvez você nesse momento esteja passando por um momento até difícil, e pensando assim, olha, as coisas estão tão difíceis na minha vida, que eu estou pensando em abandonar a minha família. Isso pode resolver o teu problema? Eu quero dizer o seguinte, talvez possa trazer um alívio para essa dificuldade que você está enfrentando, mas não vai resolver o problema. Resolver o problema fala dessa vontade, se for necessário, aos pés do Senhor, regando ali, todas as circunstâncias com oração, com intercessão, com um coração desejoso de ver o coração de todos os nossos familiares transformados e uma família restaurada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós estamos passando por um momento muito difícil como sociedade. Esse pós-pandemia, que tem trazido tantos desafios econômicos, nos leva a entender também isso. Alguns disseram que a nossa pandemia, não foi apenas a pandemia da Covid-19, foi também a pandemia dos divórcios. A pandemia que revelou uma família frágil, uma família totalmente desestruturada, uma família perdida. A nossa sociedade está doente, as pessoas estão doentes. E por que isso está acontecendo? Porque a família está em crise, a família está doente. A crise de moralidade que acontece no seio da nossa sociedade, a realidade, irmãos, de tudo o que está acontecendo é reflexo de que as famílias precisam dessa restauração, desse cuidado. E nós, como filhos de Deus, não podemos baixar a guarda. Nós, como filhos de Deus, não podemos negligenciar. Eu creio, irmãos, que essa é a vontade do Senhor, sim, que possamos pregar para as pessoas, que possamos evangelizar o mundo, mas nós não podemos negligenciar a nossa casa. Pastor, como que nós podemos alcançar os nossos familiares? Em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção que uma das estratégias que Deus nos dá para que a nossa família seja restaurada, cuidar bem da nossa família, como Paulo propõe aqui a Timóteo, nós podemos começar isso fazendo esse cuidado, manifestando esse cuidado, esse amor, através das nossas orações. Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela salvação dos seus familiares? Se as coisas estão difíceis, não espere apenas as circunstâncias ao redor do seu cônjuge, do seu filho, ou quem sabe dos seus pais, mudarem. Peça para que o Espírito Santo possa trazer luz ao entendimento, paixão no coração, e que as vendas dos olhos sejam totalmente arrancadas, para que essa pessoa possa ser salva, transformada, convencida do seu pecado, e entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Como que nós começamos a fazer isso, pastor? Orando pelos nossos familiares. Será que nós estamos intercedendo? E eu quero aqui chamar a tua atenção para algo que eu vejo muitas vezes acontecendo na nossa vida, não é só na tua. Nós temos muitas vezes facilidade de falar, de julgar, de tecer comentários, de dizer o que nós pensamos uns para os outros, mas às vezes nós negligenciamos o colocar diante de Deus e falar para Deus das circunstâncias, clamando o favor do nosso Senhor para que a nossa família seja salva. Que é uma dica, que é um conselho que vai fazer toda a diferença nessa dificuldade, nesse momento que você está vivendo? Ore pelos seus familiares. Orar quando, pastor? Todos os dias. Orar sem cessar. Apresente os seus familiares diante do Senhor. Eu me lembro aqui do exemplo de Jó, lá no capítulo 1, nós vemos Jó falando e fazendo, vivendo isso, o relato da Bíblia diz isso, que Jó, mesmo quando os seus filhos já eram adultos, cada um vivendo as suas vidas, quando os filhos se reuniam para festejar, Jó, no final daquela festividade, intercedia, oferecia sacrifícios, abençoava os seus filhos, um pai intercessor, que é algo, irmãos, que vai fazer toda a diferença dentro da nossa casa, da nossa família, quando nós nos levantarmos em oração, em intercessão. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como que eu posso, pastor, cuidar da minha família e assim não negar a minha fé? Cuidar bem da minha casa? Você pode começar fazendo isso através da oração. Ore pelos seus familiares. Em segundo lugar, uma das maneiras de você expressar cuidado pelos seus familiares é você viver o Evangelho, é você ser exemplo. A palavra cristão significa isso, um pequeno Cristo, ou alguém semelhante a Cristo. A ideia do Evangelho, irmãos, é essa vontade de Deus revelada na palavra, Romanos vai dizer isso, que a vontade de Deus é gerar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Como que eu cuido da minha casa? Quando eu tomo para a minha vida
a necessidade de ser testemunha, de ser um exemplo do Senhor. E eu me preocupo em viver como Jesus viveria se Ele estivesse dentro da minha casa. Como que eu posso cuidar da minha família e não negar a fé? Quando eu assumo que essa é a vontade de Deus, que em tudo que está acontecendo ao meu redor, eu reaja, eu faça ou eu deixe de fazer, baseado no exemplo de Jesus. Quer ajudar a sua família? Seja alguém semelhante a Jesus dentro da sua casa. Você vai ver o ambiente que te cerca mudar. Você vai ver que muitas coisas que talvez estão acontecendo de ruim começarão a ser impactadas pela ação do Espírito Santo, que vai utilizar o seu exemplo, o seu testemunho e começar a trabalhar no coração dos outros. Às vezes nós queremos brigar, no bom sentido, esbravejar, nós queremos que as circunstâncias mudem na força do nosso braço, mas Deus nos pede que apenas vivamos o Evangelho, sigamos o exemplo do Senhor Jesus, façamos aquilo que é da vontade de Deus. Quer cuidar bem da sua casa? Seja um exemplo, seja um filho de Deus, uma filha de Deus, dentro da sua casa, semelhante a Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho me deparado com essa realidade cada vez mais. Dentro da igreja, ou em alguns lugares, é literalmente fácil ser um cristão. O grande desafio é ser um cristão cheio do Espírito Santo, alguém semelhante a Jesus, dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa as pessoas nos conhecem, ali não tem como você ser hipócrita, ali não tem como você mascarar, ali não tem como você enganar as pessoas. Nós somos de fato quem nós somos dentro da nossa casa. Agora, cheio do Espírito Santo, com o coração desejoso, buscando o Senhor e vivendo na intimidade do Senhor, nós seremos essa testemunha. A luz de Deus pode brilhar dentro da nossa casa através do nosso exemplo. As pessoas podem olhar para nós e de repente pensar, puxa, você é diferente, há algo de especial na sua vida. E quando isso acontecer, o papel da testemunha é dizer, olha, as boas novas do Evangelho alcançou o meu coração. Isso que você está vendo de bom não é de mim mesmo. Isso vem como fruto da obra de Deus através do Espírito Santo na minha vida. O segundo conselho que eu quero deixar, além da oração, viva o Evangelho dentro da sua casa. Seja um exemplo, seja um filho de Deus semelhante a Jesus. E o terceiro e último conselho, muito importante, como consequência desses dois. Se nós queremos alcançar a nossa família, nós precisamos viver a prática do amor. Uma das coisas que me impacta no cristianismo é a ação de amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus é amor. É da natureza de Deus amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nisso conhecerão, saberão que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se nós queremos cuidar bem da nossa família, nós temos que ter um coração aberto, disposto para amar as pessoas. Amar as pessoas não do nosso jeito. Amar as pessoas não observando aquilo que elas fazem para nós ou deixam de fazer. Porque amar alguém que faz o bem para nós é relativamente fácil. Mas o desafio é amar como Jesus amou. E a Bíblia nos ensina que Jesus amou quando nós não tínhamos nada a oferecer para Ele. O amor de Deus nos constrange, como o próprio apóstolo Paulo fala. Por que nos constrange? Nós não temos nada de bom para oferecer, mas Deus escolheu nos amar. E esse amor toca a nossa vida, e é por causa desse amor que tocou a nossa vida, que nós temos condições de amar a nossa família. Ame a sua família sem interesse. Você vai perceber que o amor pode ser evidenciado em palavras, em gestos, em comportamentos. Amor muitas vezes pode ser demonstrado em pequenas atitudes. Quando você se coloca à disposição para ouvir, quando você se coloca à disposição para ajudar, quando você se coloca à disposição para dizer, olha, eu não posso fazer muita coisa, mas eu quero dizer que diante de Deus eu assumo um compromisso de orar por você, de orar pela nossa família, de lutar para que essa realidade mude. Nós muitas vezes nos deparamos com situações difíceis. Quais são as soluções que nós estamos buscando? A melhor solução é viver, queridos, esse coração disposto a amar. Independente do que está acontecendo, se você quer ver a sua família transformada, seja um agente de amor de Deus dentro da sua casa.
E quando nós amamos, uma das coisas que o amor quebra barreiras. O amor tira de nós também essa necessidade que nós temos de querer, às vezes, provar que estamos certos e os outros estão errados. Uma das coisas que o amor também faz, irmãos, ele também elimina essa tendência humana de julgar as pessoas. O amor, ele encobre, o amor, ele transforma, o amor, ele apaga, né, o pecado, ele faz com que nós vençamos todas essas dificuldades que às vezes são enfrentadas dentro da nossa casa. Agora, esse amor, ele não nasce do próprio coração do ser humano. Eu posso chegar para você e falar, não, eu vou decidir amar a minha família. De mim mesmo, sozinho eu não posso. Mas se o amor de Deus tocar a minha vida e eu receber desse amor, buscar na fonte de todos os amores, que é Deus, eu vou ter condição de amar a minha família, não do meu jeito, mas amar a minha família como Jesus amou. 3 maneiras que nós podemos demonstrar cuidados para a nossa família. A primeira delas, a nossa oração. Quer um conselho nesse dia? Invista tempo na sua família orando. Se tem algo na vida dos seus familiares que você gostaria que fosse diferente, até porque você olha e sabe que aquilo não é uma prática legal, em vez de você bater de frente, em vez de você querer provar que o outro está errado, em vez de você exigir mudança, comece a orar. Senhor, alcança o coração desse meu familiar, alcança o coração do meu cônjuge. Quem sabe você, esposa, tem brigado com teu marido porque há algo na vida dele que você reprova. Em vez de você ficar batendo de frente, brigando, reclamando e fazendo, né, com que esse ambiente do teu lar se torne um ambiente difícil e hostil, apresente essa necessidade ao Senhor através da oração. Querido, eu quero que você entenda isso, minha amada irmã. Deus está mais interessado em mudar o coração do teu marido do que você mesmo. E se você nesse momento entender, uma parceria, né, vai ser, né, estabelecida entre você como instrumento de Deus e o poder sobrenatural do próprio Deus, né, agindo nas circunstâncias para que o coração do teu marido, o coração de todos os seus familiares se transforme. Talvez você está olhando para a vida de um filho, você já falou, você já disciplinou, você já expressou o seu descontentamento, você já tomou talvez até algumas decisões com relação àquilo que você não concorda e está esperando uma mudança. Tudo isso é válido se você fez com um coração sincero, querendo acertar, né? Talvez você saiba mesmo como pai que você tem que estabelecer alguns limites, como mãe que tem que estabelecer alguns limites, mas uma das maneiras mais eficazes, não despreze isso, ore pela sua família. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Em segundo lugar, além da oração, né, tem esse desejo de ser alguém semelhante a Jesus dentro da sua casa. Às vezes, irmãos, a Bíblia que os nossos familiares lerão não é a palavra de Deus propriamente dita num primeiro instante. A Bíblia que eles lerão é a nossa vida. Que eles possam ver Jesus através de nós. E em terceiro e último lugar, peça para que o Espírito Santo coloque amor no teu coração por todos os seus familiares. Ame com toda a intensidade do teu coração, a ponto de você dizer isso: eu estou amando como Jesus me amou, porque assim Ele está me ensinando que eu devo amar a minha família. E assim você vai ver um cuidado se manifestando através da sua vida, que é capaz de transformar todas as circunstâncias. Que Deus possa nesse dia alcançar as nossas famílias. Eu quero interceder por você. Eu quero orar pelas famílias que estão conectadas conosco nesse momento. E se você conhece alguém que talvez esteja passando por um momento difícil nesse contexto familiar, compartilhe essa palavra. Mande para essa pessoa e fale: olha, essa mensagem do pastor tem uma oração, eu estou orando por você e o desejo do meu coração é que a sua família seja transformada e que o cuidado de Deus se manifeste aí dentro da sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque estamos aqui diante da Tua palavra e ela nos exorta nesse dia que nós não podemos negar a nossa fé, nós devemos cuidar bem da nossa família, porque se nós não cuidarmos, nós estamos agindo como incrédulo. Que o Senhor nos livre, meu Deus, desse pecado. Que o Senhor nos livre dessa terrível situação de querer ganhar o mundo e perder a nossa casa. E nesse momento, Pai, eu quero clamar o Teu favor sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos capacite. Pai Santo, orarmos pela nossa casa. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a sermos exemplo, testemunhos do Senhor dentro do nosso lar. Que o Senhor nos capacite
amar a nossa família como o Senhor ama. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor alcance os nossos lares, que o Senhor alcance, Pai Santo Deus, todas as famílias que estão conectados. E Pai, que essa dificuldade seja transformada pela luz do Evangelho, pela mensagem das boas novas, pelo amor impactante do Senhor. Vem de encontro à necessidade desse coração e não faz apenas aquilo que ela ou ele está buscando nesse momento, mas faz acima de tudo com que a tua vontade se cumpra, que algo especial vindo do Senhor aconteça no seio dessa família e que toda essa casa seja transformada para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos por todas as famílias e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Eu quero terminar essa reflexão, e esse tempo que nós tivemos, trazendo para você o exemplo de Josué. Josué foi levantado pelo Senhor, se tornou um grande líder, que substituiu um líder poderosíssimo que foi Moisés. Josué vivendo a vontade do Senhor, desenvolvendo ali o que Deus esperava que ele fizesse no final da vida dele, diante do povo, diante da congregação, depois de ver acontecendo tudo aquilo que Deus havia dito que aconteceria, Josué diante da congregação diz isso: olha, vocês precisam tomar uma decisão hoje. Nós aqui de casa, eu já tomei uma decisão, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Agora vocês precisam tomar a decisão de vocês. Que nós possamos seguir o exemplo de Josué, que nós e a nossa casa possamos viver esse cuidado maravilhoso do Senhor e servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez aqui, eu quero convidá-lo a estar conosco no nosso programação do final de semana, quando nós nos reuniremos como igreja presencialmente, tanto aqui na Avenida Rotary quanto lá na nossa chácara. Venha estar conosco e que esse cuidado que o Senhor espera de nós para com a nossa família se manifeste através de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe.